Bem-vindos então à nossa quinta aula, nossa aula 5, e vamos dar continuidade então a tratar as características e inovações do marco regulatório, né, da Lei 13.019 aí também. Bom, dando continuidade então, a gente precisa falar desse instrumento, nós paramos exatamente, né, na fala desse instrumento, a gente precisa então trabalhar quais são esses instrumentos novos que traz, né, que são o termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação. São esses três instrumentos que a nova lei traz como instrumentos jurídicos regulamentadores, tá, das parcerias. Então, toda vez que a gente falar de parceria, elas vão ser constituídas através de um desses instrumentos, tá? Não tem outro instrumento. São somente esses três instrumentos: termo de colaboração, termo de parceria, de fomento, e o acordo de cooperação. Tá bom? Tem diferença entre eles? Tem, a gente vai trabalhar um pouquinho essas diferenças, tá? Não são iguais, são muito semelhantes, mas não são iguais. Então vamos lá. Termo de colaboração, que é um instrumento jurídico, então, gente, que deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para a celebração de parcerias com as OSCs que envolva a transferência de recurso financeiro. O ponto principal que difere uma da outra, principalmente, né, termo de colaboração e termo de fomento, o acordo de cooperação ele tem uma característica muito específica, não dá para a gente confundir não. Mas o termo de colaboração e o termo de fomento, eles são muito parecidos. A diferença está exatamente aqui na sua iniciativa. A iniciativa é que vai definir qual que é o tipo de termo, tá? E quando a gente vai falar iniciativa aqui, a gente precisa ver duas características, tá? Primeiro, iniciativa no sentido de iniciar uma ideia, de iniciar uma ação. Então, surge da administração pública a iniciativa de fomentar, de financiar uma ação, tá? E financiar uma parceria. Esse tipo de iniciativa é comum dos dois, tá? Tanto no termo de colaboração como no termo de fomento vão haver iniciativas. Mas no termo de colaboração, a iniciativa, ela vai ser sempre da administração pública, tá? Diferente do termo de fomento, que vai ser, que aí tem outra possibilidade de iniciação, tá? Mas a iniciação vai ser aqui no termo de colaboração da administração pública. Ela, sem provocação de ninguém, ela vai falar, olha, nós precisamos financiar uma parceria, nós precisamos firmar uma parceria, tá? Outro ponto que a gente precisa entender de iniciativa. Iniciativa aqui também no sentido, e aí é o que mais difere, iniciativa no sentido de responsabilidade. Quem deve ter a iniciativa, o que tem a responsabilidade de fornecer aquele serviço, no termo de colaboração, é sempre a administração pública. Ela tem a faculdade de passar esse serviço para terceiro, de terceirizar. É um modo de dizer, tá, gente? Estamos falando de terceirizar aí, tá? Mas entendo terceirizar dentro do serviço social, tá? Dentro dessa lógica social. Então, a administração pública, ela tem a faculdade de poder terceirizar, ou seja, passar por terceiros, e aí sempre do terceiro setor, né, a execução daquele serviço. A iniciativa é da administração, ou seja, a responsabilidade é dela. Ela que tem que prestar o serviço. Mas ela pode optar por uma outra pessoa realizar esse serviço e ela vai entrar com o financiamento, com a regulamentação, com a fiscalização. Lembra que a gente falou isso lá atrás, no nosso curso, nas nossas aulas? Quando a gente falou dos ganhos, né, e das responsabilidades, aqui é o momento em que a gente vai ver isso mais forte. Então, a responsabilidade, quando eu falo de termo de colaboração, é da administração pública de prestar o serviço. Mas ela pode permitir com que uma OSC
realize esse serviço, essa permissão, tá, gente? Quem dá é a lei, não é da cabeça dela, não é ela que fala assim, hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero passar para o terceiro setor o PAIF, a execução do PAIF. Não pode. Não pode, porque o PAIF só pode ser executado pela administração. Entendido? Agora, a lei permite que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos seja executado por uma OSC. E então, aí eu posso, enquanto administração pública, fazer o seguinte, olha, eu tenho que prestar esse serviço, eu tenho que viabilizar um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Mas como a lei me permite deixar com que um terceiro, né, que uma OSC execute, vou fazer o seguinte, eu vou firmar uma parceria com ela vai executar e eu vou entrar com a outra parte, eu vou entrar com um recurso que eu teria para utilizar, vou passar para ela para que ela faça, vou fiscalizá-la e vou regular a forma que vai ser prestado esse serviço. Então, ficou claro que quando eu falo de termo de colaboração, o termo de colaboração ele só se aplica naquelas ações que são de obrigatoriedade do município, mas que ele pode terceirizar. Tá? Então, ele tem a iniciativa. Por isso que a iniciativa sempre vai partir, né, dentro do termo de colaboração, sempre vai partir da administração pública, porque é responsabilidade dela. Tá? Ela tem a responsabilidade de fazer esse serviço, mas como ela pode terceirizar, ela opta por terceirizar e ela faz um repasse do recurso, fiscaliza e regulamenta. Regulamenta através do edital, o edital vai trazer a regulamentação de que forma que esse serviço vai ter que ser prestado e ela fiscaliza através ali do monitoramento, avaliação e da prestação de contas. Na verdade, da seleção, do monitoramento e da prestação de contas. É dessa forma que vai fazer essa fiscalização, ok? E vai fazer o repasse de recursos e vai formalizar através de um termo de colaboração, certo? Então, termo de colaboração, então, é um instrumento jurídico utilizado pela administração pública para regular as parcerias onde a administração pública tem que prestar o serviço que é de sua iniciativa, mas ela pode permitir que um outro execute. Então, ela faz. Ok? É diferente do termo de fomento, né, que é um instrumento jurídico que deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalhos propostos por organização da sociedade civil que envolva transferência de recursos financeiros. Aqui se muda a iniciativa. A iniciativa, ela pode ser da administração, mas pode ser também da sociedade civil. Que quando a gente falou lá, né, da mobilização, onde a sociedade provoca a administração pública. Ó, vocês têm um recurso, nós temos uns projetos, que tal a gente firmar a parceria? A gente pode executar esse projeto se vocês fizerem, né, auxiliarem com o financeiro. Então, que tal vocês publicarem no edital para utilizar esse recurso para financiar os projetos? Tá vendo? A iniciativa, quem iniciou, quem provocou, não foi a administração pública. Quem provocou foi a sociedade civil, que foi lá e se mobilizou. Aqui é diferente, porque aqui não são aqueles serviços que a administração pública é obrigada a executar. Tá? Aqui são serviços complementares. São ações inovadoras. Então, eu tenho um projeto inovador e eu preciso de recurso. Você tem o recurso? Tem. Então, aí abre o edital, que nós vamos aqui apresentar projetos. E você analisa se o projeto é bom. Se você entender que é bom, financia para a gente, regulamenta, financia para a gente e monitora e fiscaliza. Aqui tem uma diferença. Que quando a gente vai... Por que eu não falei da regulamentação? Não é que a regulamentação aqui não vai existir, mas ela não vai ser trazida pela administração pública. A administração pública, no edital de termo de fomento, ela traz um direcionamento. A forma que isso vai ser realizado, quem define é a sociedade civil, é a OSC, através do projeto. Está vendo por que a importância do projeto?
Lá no termo de colaboração, a administração pública vai apresentar um edital com todas as características. Tem que ser para tantas pessoas, tem que ter tanta equipe técnica composta por esse pessoal, tá? Realizada de tal hora, de tal forma, com essas e essas oficinas. Entendido? Aqui não. Aqui nós temos um recurso para financiar ações inovadoras, que não é de obrigatório da administração pública, mas que vai sim, né, trazer um benefício social, mas que tem como objetivo fortalecer a comunidade, potencializar as relações familiares, fortalecer os vínculos, trabalhar a prevenção, né, de violação de direito. E deve ser executada, por exemplo, em 12 meses. Basicamente é isso, né? É um edital mais simples. E aí, quem vai apresentar a forma que isso vai ser feito são as OSCs. Aí ela vem com um projeto. O projeto vai falar, nós vamos fazer isso através das oficinas tais, a sendo executado no local tal, vai ter essa equipe técnica, a gente está vendo, é um compromisso que a OSC faz. Ela voluntariamente fala assim, não, assuma esse compromisso, por isso que tem que ser cumprido. Por que no acordo de cooperação, no termo de colaboração tem que ser cumprido também? Porque lá é tipo uma espécie de contrato de adesão. Eu tenho aquela base, eu me comprometo a obedecer aquilo que está ali, então eu tenho que cumprir. Aqui não, eu apresento a base e vou cumprir porque eu disse para você que eu posso fazer. Eu me comprometi a fazer. Então, de formas diferentes, ele assume também um compromisso de realizar esse projeto. Entendido? Então, o termo de fomento é um instrumento jurídico utilizado pela administração pública para a confecção de parcerias com a sociedade civil, de iniciativa, tá, da sociedade civil, ok? Entendendo essa iniciativa como a falta de obrigação da administração pública em prestar esse serviço, mas o reconhecimento de que esse serviço é importante. Tá? Essa parceria é firmada, então, através do termo de fomento. Ele visa fomentar, tá, novos projetos inovadores. Entendido? Então, é um instrumento jurídico que vai, voltando, então, né, a gente fechando aqui os conceitos, é um instrumento jurídico firmado, utilizado pela administração pública, a ser adotado pela administração pública para regulamentar, de iniciativa da sociedade civil, para regulamentar parcerias em que a própria sociedade civil vai apresentar um projeto e vincular-se a esse projeto, que deve ser inovador e deve ser diferente, né? Deve ser um projeto complementar, entendido? Então, é muito diferente, assim, eles têm semelhança, sim, né, na forma, na construção, mas eles têm objetivos muito diferentes, eles têm bases muito diferentes, né? Um é a administração pública que é responsável, o outro, a administração pública, não é responsável, é a sociedade que provoca. Um é iniciado ali pela administração pública, o outro é provocado pela sociedade civil. Claro que a administração pública também pode, tá? É óbvio que a administração pública vai falar assim, olha, eu tenho um recurso sobrando aqui e eu quero financiar ações que sejam inovadoras, vocês apresentem aí. A sociedade civil nunca chegou e falou isso com eles. Eles que viram lá, fizeram um levantamento e falaram assim, eu tenho isso aqui. Fundo. O fundo basicamente é isso, o fundo da infância é basicamente isso. Eu tenho esse recurso aqui. A sociedade civil não me provocou. O conselho que se sente por que faz. O conselho fala assim, olha, a gente tem esse recurso aqui. Tem esse dinheiro no fundo aqui, a gente quer financiar ações inovadoras aí, complementares. Vamos abrir o edital aqui, quem quiser concorrer e fomentar essas, né, trabalhar essa parte da política aqui, nós vamos analisar. Se for um bom projeto, a gente vai financiar. Por isso, termo de fomento. Entendido, gente? Eles são bem diferentes. O termo de colaboração, ele tem uma outra lógica, né? E especialmente, ele é realizado, é feito sempre que for para um serviço que a administração pública tem que fazer, mas que ela pode terceirizar. Aqui não, no termo de fomento, é uma ação que não existe. A administração não tem obrigatoriedade de fazer, mas ela tem possibilidade sim de financiar, né? E ela quer ver da sociedade projetos inovadores, tá? Mas ela foi provocada também pela sociedade,
E isso é interessante. Vamos ver aí quais são esses projetos inovadores e vamos fomentar a consecução dos projetos. Certo? Então, esses dois instrumentos são novos, né? O terceiro é mais novo ainda, porque veio através do decreto. Então, esses instrumentos são novos e são os dois instrumentos, né, principais aí das parcerias, de constituição das parcerias, tá bom? Lembrando mais uma vez, as parcerias só podem ser firmadas através desses três instrumentos: termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação. Não existe outro instrumento que possa ser feito isso. Ah, vou fazer um convênio e repassar. Não pode, está errado, pode responder um crime de responsabilidade fiscal, certo? Bom, e o que é esse acordo de cooperação? O acordo de cooperação, gente, ele não está na lei, tá? No marco regulatório, na lei 3.019, mas ele está no decreto federal, tá? No decreto que regulamenta o marco regulatório a nível federal, ok? Decreto muito bom, muito bacana, mas para nível federal, que não deve ser de forma nenhuma copiado e colado para o município de vocês, tá? Pode utilizar como base, mas devem sempre olhar a realidade de vocês na hora de colocar aquele decreto, tá bom? E o acordo de cooperação, então, gente, é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSCs para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolva transferência de recurso financeiro. Então, vai haver o acordo de cooperação sempre que a administração pública ou a OSC, aqui não importa quem vai provocar, tá? Mas aqui importa como que vai ser feito, firmada essa parceria, porque não vai haver um repasse de recurso, tá? Então, a administração vai entrar com outra situação. Então, eu tenho um imóvel, está lá parado, ninguém está utilizando. Uma OSC chega e fala, olha, a gente tem interesse em apresentar, em realizar um projeto lá nesse prédio. A gente tem interesse em realizar um projeto, mas a gente não tem uma estrutura, a gente está com tudo organizado, equipe, com tudo, que a gente precisa de estrutura. E a administração fala assim, olha, nós temos um prédio lá, vê lá se dá para você. Deu, então vamos fazer aqui um termo de parceria, ok? Vamos fazer um termo de parceria onde a gente vai ceder para você o espaço, tá? Ou aquele espaço X para vocês executarem o projeto. No caso do termo de parceria, gente, não tem chamamento público, tá? No caso do acordo de cooperação, desculpa. No caso do acordo de cooperação, não tem chamamento público, não faz nem sentido. A OSC tem um projeto, tem tudo organizado, precisa do espaço. Aí a administração, então vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um edital para ver quem vai querer apresentar um projeto lá. Não faz nenhum sentido, né? Provavelmente não vai ter ninguém, né? Se tiver, são pessoas às vezes que já estão com o projeto funcionando e vão chegar lá para poder utilizar, tá bom? Então não tem o chamamento público. Tem todas as outras situações, né? Todas as outras regras, ok? Mas não tem o chamamento público e uma vez firmado, faça o repasse. Aqui também, gente, pode ser utilizado para aquela situação onde a administração pública cede um funcionário, tá? A administração pública vai pagar esse funcionário, mas ele vai executar um serviço lá dentro da OSC, tá? Dentro do projeto, tá bom? Então, se for isso também, caso de cessão de funcionário, também acordo de cooperação. Cessão de objeto, carro, máquina, qualquer coisa, cadeiras, mesas, qualquer coisa que for ceder para a OSC realizar um projeto, acordo de cooperação. E se a gente tiver uma ideia, um projeto onde eu vou ter, tá? Tanto a repasse de recurso, quanto o encaminhamento aí de profissional. Como é que eu faço? Dois instrumentos. Eu tenho que abrir o edital para o acordo, para o termo de fomento, né? Ou para o termo de colaboração, não importa, dependendo da situação, e vou ter que, sim, fazer uma dispensa aí pelo acordo de cooperação. Importante, acordo de cooperação só existe no município de vocês se vocês colocarem ele no decreto, tá bom? Ou na lei. Se você quiser criar uma lei também de marco regulatório, né, que não contraria a lei federal, quiser regulamentar via lei, não tem problema nenhum não, mas a gente recomenda por decreto, é mais rápido. Então, você tem que regulamentar por decreto. Então, você tem que pegar, né, aquela parte prevista do acordo de cooperação lá no decreto federal e adaptar à realidade de vocês e prever, ok? Senão, não vai poder ser possível realizar. Certo, gente? Com isso, então, a gente encerra a nossa aula 5 e a gente vai continuar nas próximas aulas falando sobre marco regulatório. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.